Tiago capítulo 5, versículo 13, o poder da oração. Esse é o tema e aponta para um personagem do Antigo Testamento, um homem de Deus chamado Elias. Veja bem o que é que o texto diz, irmãos, pode prestar atenção. Queria dar uma nota de gratidão pela nossa sonoplastia, está ali Jonas, está bem atento, Gilton, os jovens aqui também fazendo a obra, isso é muito importante. No dia dos feriados, vou não, está aqui vendo jovens cantando, e a gente faz esse registro, nossa gratidão, Danilo, Lídia, eu dormi um pouco, não tá, mas estão aqui, então isso é bom a gente agradecer, outros jovens, vamos lá. Está alguém entre vós sofrendo, faça o quê? Oração. A igreja somente essa parte B, vamos lá, essa parte A, vamos lá? Está alguém entre vós sofrendo? Pai querido, a oração é tão importante, ó Pai, na vida da igreja, ó Deus, todos os salmos, nós estamos lendo agora, a gente vai ver também essa ordem, imperiosa, em toda a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, a necessidade de oração, a oração do Pai Nosso, a oração também em parábolas, nos ensinou sobre o dever de orar sempre sem desfalecer. A tua igreja caminha de joelhos, ó Pai, na dependência do teu Espírito Santo, ó Pai. Estamos aqui nesta manhã de domingo, orando, ó Pai. E essa mensagem também traz um personagem que vivia também oração, apesar de ser um homem limitado como nós somos. A Bíblia não apresenta de super-homens, apresentam homens dedicados ao Senhor, totalmente dedicados, como esse texto fala sobre a pessoa de Elias. Ajuda-nos a compreender e nos torna, Pai, é o desejo do nosso coração, cada dia homens e mulheres jovens de oração. Davi, muito jovem, não foi enfrentar Golias sem antes orar, ele orou e o Senhor deu vitória. O profeta Samuel também aprendeu logo cedo que o Senhor se revela nas madrugadas. E ele disse, fala porque o teu servo ouve. Porque oração é muito mais do que só pedir, é ouvir a tua voz, ó Pai. É entender o teu chamado, ó Pai. E tantos outros personagens que tiveram a vida marcada por oração. Ajuda-nos a entender esse poder. Ó Deus, com a tua palavra nos exorta. Está alguém com dificuldade, ore. E nós queremos agradecer. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse mesmo texto do capítulo de Tiago, capítulo 5, a gente vai continuar, diz assim, está alguém, o texto fala, está alguém sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores. Verso 14, a igreja. Eu estava explicando agora lá no salão social que não é o óleo que vai fazer a cura, viu, irmão? Tem gente andando com óleo aí, mas a vida não está no óleo, está entendendo? Anda com óleo, mas a vida não está no óleo. Quer dizer que existe esse simbolismo, mas não é isso. Versículo 15. E a oração da fé, olha aí, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão. Quando a gente pede perdão, a gente na oração não pede perdão. Eu quero saber qual foi o crente que nunca orou assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Inclusive parece que já é um fechamento da oração, e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Lembra disso? A gente só termina uma oração pedindo perdão do pecado. Pode fazer aqui 10 orações, os 10 crentes vai dizer, e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, porque nós somos pecadores, e Jesus Cristo ensinou isso na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, porque nós somos pecadores, e aqui o texto diz que vai ser perdoado, se houver cometido pecados, vai ser perdoado. Agora a pessoa tem que orar. Vamos lá, continuando, confessai, pois, os vossos pecados aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Agora vem um tema da nossa mensagem no verso 17. Vamos lá? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos,
e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, 18, e orou de novo, e o céu e a terra fez germinar os seus frutos. A gente aprende muito que ali na verdade é a dependência de Deus. Elias era um homem que se aproximava de Deus, e tem aqui um breve comentário de Elias, né, que eu achei interessante. Elias aqui fala da sua origem, era um profeta, ele profetizou Israel durante o reinado de vários reis Acabe e Acasias, e também dá aqui o significado do nome dele. O nome dele é Deus é Javé, o nome é Javé, né? E o seu ministério mostrou que Deus era o único Senhor verdadeiro. Todo mundo, quando lembra de Elias, até as criancinhas, lembra daquele confronto que ele teve com quantos profetas de Baal? Quantos? Foi 50 ou mais? 450 profetas de Baal, e ainda 450 profetas dos postes ídolos. Na verdade foram 900. A gente vai encontrar isso na Bíblia, quantas coisas, e ele defendia o Deus único. E teve um momento, a síndrome da solidão, quando ele disse: Senhor, mataram todos os profetas. Lembra que ele foi para uma caverna? E só eu estou aqui, só eu escapei. Irmão, nunca a gente está só. Aí Deus disse para Elias: olha, tem 7.000 homens aí que estão de joelhos orando, viu? Você não está só, a igreja está orando, a igreja está intercedendo. Então a gente aprende aqui o valor de Elias durante todo o reinado de Acabe. Israel começou a pecar, a situação era crítica, não é? E começou a pecar, e também Jezabel, todo mundo conhece a história dessa assassina, era mulher desse rei e também muito distante de Deus. E ali era adoradores dos deuses cananeus e da fertilidade, era adoradores do Deus que eles chamavam o Deus da tempestade, não é? Como o verdadeiro Deus. E Deus chama Israel, através do ministério de Elias, à reconciliação, a voltar-se para Deus. Elias, ele passou um tempo assustado. A Bíblia diz que ele se escondeu até que a seca passasse, numa caverna, e Deus ali lhe enviou alimento. No capítulo 17, conta a história de Elias. Primeiro Reis, se você vai ler 17, 18, 19, você vai ver a história desse profeta, um homem de Deus. Ele se escondeu até que passasse aquela profecia que realmente deixou os reis de Israel com muita fúria contra ele. Durante esse tempo ele morou depois foi lá para Serepta. Deus mandava e ele obedecia. Eu estava conversando com o irmão hoje pela manhã, bem cedinho, ele acordou bem cedinho, a gente conversando pelo lado, e eu falava dessa mensagem. Ele disse: pastor, é curioso em Elias, que Elias era obediente. O desobediente também ora, mas não é atendida a oração desobediente. Elias era obediente. Te levanta e vai para Serepta. Mandou ele para lá e ele levantou-se e foi. Havia fome, havia dificuldade, mas Elias, a gente só quer ir, vamos dizer assim, para uma casa bastarda, ou para um lugar que tenha muita coisa. Deus manda você ir para ali. Deus fez isso na vida de Abraão. Ló preferiu as campinas ali, não é, de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para o lado da pedra. Deus vai te abençoar ali, porque a questão não é o Deus que abençoa a nossa vida, irmão. Parece tudo improvável, mas Deus, se mandar você obedecer, Deus vai te dar vitória. Ao contrário de alguns profetas que é mencionado na Bíblia como profeta desobediente. Quem não lembra de Jonas? Não é verdade? Ele desobedeceu. E aqui, meus irmãos, nesse currículo de Elias, no 3º ano de seca, Elias propôs um desafio aos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Todo mundo conhece esse texto, para mostrar um Deus verdadeiro. Está no capítulo 18, de 1 a 40. É uma leitura gostosa, mas a gente não vai ler, mas você pode identificar do capítulo 18, de 1 a 40. Os profetas de Baal clamaram em vão ao seu Deus, e Elias, quando clamou, Deus respondeu com fogo. Deus respondeu e deu vitória a Elias. Depois ele anunciou o final da seca e orou realmente, e depois choveu. Então Elias era inteiramente dedicado a Deus. Se eu pudesse resumir quem era Elias: inteiramente dedicado a Deus. Uma pergunta: você é inteiramente dedicado a Deus? Ou tem alguma reserva a gente ainda? Percebe? Elias era inteiramente dedicado ao Deus verdadeiro. Ele tinha um assistente chamado Eliseu. Ele treinou, ele discipulou. Elias fazia discípulo.
Uma pergunta também que cabe para o pastor Samuel, para você, Eliel, para todos nós aqui. Você está fazendo discípulo? Elias fazia discípulo. Ou você acha que você vai ser perpetuamente ali, nesse lugar? Vai chegar alguém, Deus vai mandar alguém no tempo certo para tirar você dali e você continua, e vai mandar alguém. Ou você pensa que você vai ficar diretamente, Deus vai levantar alguém, preste atenção. Ali estamos temporariamente, nesse temporariamente, vamos fazer o melhor da gente, porque está passando essa fase, e passa. Isso é normal. A gente vai ver que Elias apareceu quem? Eliseu. E ele foi embora como? De uma forma triunfante. Eu vejo Elias, um profeta, de uma forma triunfante, que ele subiu numa carruagem de quê? De fogo. E a capa dele caiu. Eliseu tomou a capa dele, porque ele fez esse pedido. Ele disse assim: você na hora viu sendo arrebatado, e ele ficou com a capa de Elias, e ele teve uma porção dobrada de tudo. A gente vai ver que Moisés, o grande Moisés, chega a Josué, porque Deus sempre tem alguém e vai chegar esse momento na nossa vida. Mas enquanto não, vamos nos dedicar. Aqui diz que ele era dedicado e Elias herdou a capa dele, era o símbolo do seu ofício profético. Você sabe que lá no Monte da Transfiguração, qual foi as duas personagens do Antigo Testamento que apareceu com Jesus? Está lá em Lucas. Uma foi quem? Elias, representando o quê? Os profetas. Outra foi Moisés, representando o quê? Elias, um grande vulto do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, irmãos, ele era um profeta, um homem de oração, mas ele era um homem, a Bíblia diz que, de oração. Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês: será que existe obstáculo para a oração? Você acha que existe? Sim. Você acha que o culto de oração é um culto muito frequentado? Não. A gente tem oração aqui, a gente sabe que na oração Deus está presente. Já pensou? Vou dar um exemplo aqui, os irmãos vão me entender. Se aparecesse uma pessoa muito importante do mundo, e tivesse ali numa reunião, fosse uma pessoa que pudesse liberar terra para você, liberar um projeto, vai estar lá fulano, é o governador, é o prefeito, é não sei o quê, vamos embora que vai dar muita gente hoje, ou uma autoridade, ou um doutorzão, aparecia, e Jesus está presente, que é tudo e muito mais do que isso, e muitas vezes a gente não se interessa pelo momento de oração. Então aqui a gente vai perceber rapidamente que tem obstáculo para a oração, porque a oração dá trabalho. Elias teve muitos desafios para vencer, mas Deus mandou ele orar, e ele era um homem de oração. E para nós, irmãos, chega a ser, pastor Abisaí, um modelo inspirador. Ele nos inspira a também ser mulheres e homens de oração. Você já orou hoje? Saiu de casa? Deu tempo? Pois a oração, ela é extremamente importante. E aqui nos desafia, a gente aprende com Elias a buscar a face de Deus. O tema da mensagem, vocês ouviram, o Gilton colocou lá, o profeta Elias, um homem de oração. Vamos repetir? O profeta Elias. Mas aqui temos 3 circunstâncias, e eu termino com essas 3 circunstâncias. Já passou um pouco o nosso horário, mas a gente preciso entender isso. Elias, ele orou, apesar de suas fraquezas. E eu faço uma pergunta: quem tem fraquezas aqui? Deixa eu ver se tem. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos. E Elias orou: eu não vou orar não, que eu estou fraco. Eu digo a você, no dia que você achar mais fraco, você ore, porque Deus, ele está atendendo as nossas orações. Estou tão fraquinha, pastor, ore mesmo fraquinha, que Deus, ele vai atender. Observe, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Está no texto, a gente leu de Tiago. Observe isso, ele era homem, ele não era anjo, nem super-homem. Não existe super-homem. Existem homens limitados. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel, filho do homem, fica de pé que eu falarei contigo. Não é o filho do homem, que é o filho do homem na Bíblia, fala no Novo Testamento. Esse é o filho de Adão, é poeira, adoece, o dedo dói, trava. É muita coisa que acontece com a gente, porque nós somos humanos. Então Elias, apesar de sua fraqueza, era um homem, ele não era anjo, era um homem de carne e osso, era um ser humano, ele tinha emoções, mas ele não deixava Deus. Eu estou triste hoje, não vou à igreja. Venha na tristeza, venha na alegria, sirva ao Senhor. Ele é sujeito aos mesmos sentimentos. Moisés, pense nesses grandes. Uma certa vez a irmã disse: fulano, eu quando olho esse pastor pregar, eu lembro tanto de Jeremias. Aí a irmã que estava perto falou: minha, tu é louca, é comparar Jeremias com esse pastor. Jeremias era um pastor. E outra coisa, viu? Chorão, viu? Chorão, sentia dor, lamentava. Não tem ninguém melhor, o melhor é Jesus, bota isso na tua cabeça. Agora nós precisamos nos dedicar. A gente é que criou essas questões de achar que não, existe homens dedicados. Quando Elias passava, eles diziam: lá vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, irmãos, Elias era um homem com fraquezas, com falhas,
e com pecados, viu? Acredite, ele tinha pecado e pedia a Deus misericórdia. Teve medo de Jezabel, a rainha, quando foi ameaçada. Ele aqui disse que ele escondeu-se numa caverna, pediu a morte, a gente conhece essa história. Foi um homem com lutas, com dificuldades, com limitações, como qualquer um de nós. Mas a certa vez, foi 3 capitães buscar Elias, buscar Elias, e ele disse assim: se eu sou homem de Deus, dessa aí que o rei está te chamando. E tem um capitão com 50 soldados. Ele disse: se eu sou homem de Deus, fogo do céu na vida de vocês. Vocês acreditam que o fogo consumiu todo mundo? Não ficou um homem em pé? Irmãos, não é muito fácil estar brincando com o profeta, com o homem de Deus não está falando, porque entrega a Deus. Você viu que Eliseu era calvo, né? Era careca com Eliseu. Eliseu fez uma oração, a gente não sabe o porquê, e saiu uma ursa e devorou todo aquele rapazinho, menininho que fica tirando onda com o profeta, e morreu tudinho. Está na Bíblia isso, está na Bíblia. Então Elias era um homem de fraqueza, mas era um homem de Deus. Teve medo? Teve. Se escondeu. É importante, igreja, observar que não são as nossas qualidades, nossos méritos que faz a nossa oração ter sucesso. Não, é a presença de Deus na nossa vida que faz a tua oração e a minha chegar. Outra coisa, fica aqui bem claro aqui que homens, pessoas, gente simples, todos nós podemos orar. É bom quando é a oração do pastor. Eu tenho uma história sobre isso, é longa, mas eu vou tentar abreviar. Uma irmã muito doente orou para o pastor pela madrugada, que a filha dela estava morrendo. Pastor, venha fazer uma oração aqui agora. E o pastor não atendeu, deve estar, sei lá, desligado. Aí ela correu na casa do pastor, e foi lá para salvar a filha dela. E gritando, a mulher do pastor acordou e falou: tem alguém te chamando aí. E ele olhou e disse: o que foi, minha irmã? Pastor, vai em minha casa agora fazer uma oração que minha filha está morrendo. Por que a senhora não orou? O pastor queria ensinar ela. Mas pastor, a oração sua é melhor. Por que você não orou? Quem disse que a oração do pastor é melhor do que a sua? Você precisa ter fé. E a mulher ali disse assim: o que é que eu faço? Vai orar agora, a senhora ora que eu vou aqui lhe ajudar. Diga o que é que está acontecendo. Ore para Jesus ir lá, visitar sua filha e curá-la agora. Aí ela de madrugada ali na frente do pastor, ela podia dizer: mas pastor não quer ir comigo? Mas ela orou, ela obedeceu ao pastor. Fez: Senhor, estou aqui na casa do pastor, ele deve estar cansado, e eu acordando ele uma hora dessa. E ele, porque oração, irmão, é contar a história, conta a história. Não fica inventando palavras bonitas, não. Tu quer impressionar finalmente a quem? Tem gente que se enche, se acha o máximo. Irmão, fala com Deus, comunica com Deus, conta a tua história. E ela disse: vai lá na minha casa, Jesus. Pastor, não pode, não, o senhor pode? E eu creio que o senhor pode fazer. Olha, tu desce a ladeira, a primeira à direita não, tu desce a segunda. Ela orando, a simplicidade dela. Tu vai chegar, vai ver uma casa bem pequenininha, a minha. Tem uma caqueira. Ela disse a Jesus: tem uma caqueira lá, eu boto a chave ali no cantinho. Eita, Deus maravilhoso. Aí tu entra ali, pega a chave, está na caqueira. A porta tem um macete, viu, Jesus? Tu tem que levantar ele e fazer, senão ela não abre. Ela estava ensinando tudo a Jesus que ela sabia. Aí o pastor chorando: vá-se embora. Jesus sabe, vá-se embora. Ela foi embora para casa já com muita fé, o semblante dela já não era o mesmo. Quando chega em casa, a filha sentada na cama, bonita, sorrindo: mãe, veio um médico aqui, a senhora não estava. Que médico educado. Que médico educado, bonito, viu, mãe? E ela chorando, a mãe: entrou aqui? Entrou. E eu acho que ele botou a chave no mesmo lugar que ele abriu outro dia. A chave está aqui na caqueira de novo. Jesus sabe a tua linguagem, é a minha, irmão. Nunca adianta estar inventando, não. Não é a minha estratégia, nem a tua, não. Acaba com isso. É a graça, é a misericórdia, é a doçura do Espírito Santo. É Deus quem faz nos levantar, é Deus que nos dá vitória. E aqui, meus irmãos, veja esse exemplo. Jesus gosta de humildade. O fariseu arrasou na oração dele. Pensa a oração bonita de fariseu. E ainda humilhou o camarada. O publicano nem orou. Hoje não vou orar não. Bateu no peito e fez: eita Jesus, eita como eu sou falho, eu sou pecador. Aí Jesus: opa, terminou a oração aí. Você voltou para casa abençoado, porque eu te abençoei. Mas esse aí sabichão, porque tem que estar cheio de sabichão, viu? Tem gente muito especial. Irmão, nunca deixe de especial é Jesus Cristo na vida da gente. E o fariseu não foi atendido à oração, o publicano foi. Então, orando apesar das suas fraquezas. Também Elias orou
apesar das circunstâncias. O contexto era muito difícil, uma hora horrível. A nação de Israel estava envolvida no pecado, na idolatria, estava afastada de Deus, havia fome na terra, uma seca que já durava 3 anos e meio. O contexto era de crise. Será que a gente vive um contexto assim também? Talvez a gente viva muita crise do pecado, tantas coisas que tem acontecendo e a gente precisa orar. Ele orou apesar das circunstâncias. Talvez fosse um dos momentos mais críticos da nação de Israel. O rei estava em pecado, o rei casou com uma mulher também em pecado, era uma bruxa, era tanta coisa errada. A nação em pecado, e ele orou. Desde o rei, rainha, profetas, sacerdotes, todos estavam comprometidos com o pecado e com a corrupção. Imagina só, um país que do presidente até o que está sendo ele vereador, ladrão, corrupto. Vê que situação, ou não é verdade? Olha o título, ex-presidiário, ex-ladrão, tanta coisa que a gente vê aí. Pessoas comprometidas com escândalo, o maior esquema de corrupção do mundo. O Brasil não é fácil, e graças a Deus que a gente tem essa liberdade de pregar, de sair. Vamos continuar orando para que Deus preserve isso. Porque se Satanás, ele puder, ele quer caçar isso, não quer que a igreja pregue mais, e você quer pregar, você gosta de evangelizar, você gosta de falar de Jesus, então, irmão, ore por pessoas que têm isso no coração. Será que a gente não entende isso nunca? Mas ele orou. Foi uma hora difícil que ele orou, um rei que queria matá-lo. Já pensou, uma pessoa querendo matar o pastor Samuel? Eu até saí daqui com escota, misericórdia. Mata o pastor, os pastores. Quais são os da? Mata o pastor, o pai e o filho, o pastor, a Abisão, mata ele. É seguinte, não sei como seria o culto de hoje à noite. Se teria o culto. É porque a gente pensa que isso é só imaginário, isso aconteceu. Pessoas perseguindo, e ainda hoje existe. Países. Abraão orou numa hora de crise. Quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, ele intercedeu. A gente precisa interceder pelas nossas cidades. Ezequias orou quando Senaqueribe invadia Jerusalém. Daniel orou quando o edito do rei foi assinado para matar todos os sábios. Daniel orou. Precisamos orar em momentos difíceis. E finalmente, Elias orou apesar das fraquezas. Ele orou a partir das circunstâncias. Em terceiro lugar, eu queria que a igreja ficasse de pé, para a gente terminar. Elias orou e obteve resultado. Quem acha que a oração tem resposta, diga amém, irmãos. Então ora. Ore e pede a Deus misericórdia, precisa orar. A oração tem resposta. O texto diz que Elias orou para que não chovesse e não choveu. Elias orou para que chovesse de novo e choveu. Deus atendendo a voz de um homem, isso é maravilhoso, irmão. Quando Deus escuta nossas orações, quando Deus dá livramento a teu filho, a tua filha, ao teu esposo, a tua esposa, mesmo sem você merecer, mas você está orando e Deus atende a oração à distância. Agora é preciso ter fé. Eu vi Charles clamando pelo filho dele, que está lá no Rio de Janeiro, e Deus escutou a oração do diácono, ele chorou, apresentou a Deus, e Deus pode ouvir a tua oração também. Oração tem resultados, viu, crente? Oração tem um efeito. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Quando o pastor ora, quando tem um matinal, quando a igreja está em oração, alguma coisa acontece. Toda oração feita corretamente, e tem oração incorreta? Tem. Talvez o tempo não vai dar hoje. Pessoas que oram e não usam o nome de Jesus. A oração tem que estar em nome de Jesus Cristo. É no nome, porque você não tem nome para isso. Eu não tenho nome para isso. É no nome de Jesus. Nenhuma oração feita a Deus deve deixar de ser mencionado o nome de Jesus. Porque se não for o nome de Jesus, não tem resultados. Orar é investir na certeza de que teremos retorno. Digam amém, irmãos. Orar é ter convicção de que alcançaremos resultados. Deus está ouvindo a tua oração nesta manhã. Você saiu de casa, Deus está orando, e você está orando, Deus está respondendo. Orar não é entretenimento. Orar não é piquenique. Orar não é devaneio. Orar não é um passatempo. Vamos lá, passatempo, eu estou com tempo, vou orar. Não, nada disso é oração. Oração dá trabalho. Oração é suor. Oração é gemido. Oração é batalha. Oração é suar gotas de sangue. Jesus, quando orava no Getsemane, ele orou sangue, pedindo ao Pai por cada um de nós. Orar é derramar lágrimas. Orar é humilhação diante do Senhor. É trocar no trono de Deus
é penetrar o véu e é contemplar a face de Jeová. Quando tu estiver no altar, líder, vamos cantar esse canto, a primeira estrofe, a gente vai estar em oração, em fervente oração. Esse hino é lindo, é muito lindo. Vamos cantar a primeira e a última estrofe, em fervente oração. Inclusive está na nossa programação de hoje, é o hino congregacional, não é? Vamos cantar e logo em seguida a gente está concluindo o culto desta manhã. Está aqui impresso, data show. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Obrigado, meu Deus, porque estamos no teu altar, Pai. Estamos na tua casa de oração. Queremos, ó Deus, entregar ao Senhor nossas preocupações, como o apóstolo Pedro disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está começando a semana, Pai. Está começando, ó Deus, é o primeiro domingo desse mês. Queremos colocar no altar a nossa vida, a tua igreja, a sua programação, ó Deus, tudo, ó Pai. Queremos colocar no altar o dia de hoje, ó Pai. Que seja um dia, meu Deus, de livramento, um dia, meu Deus, tranquilo, ó Pai, na tua presença, ó Deus. Livra dos males, ó Deus. Queremos colocar no altar, meu Deus, essa cidade, a cidade de Camaragibe, Pai. Sim, Elias orou, Pai, pelo país inteiro, ó Deus. O profeta também, ó Deus, buscava Daniel, orar aquele país, ó Deus, pela grande Babilônia. Ele orou também, ele orou pelos reis, ó Pai. Nós não podemos ter o preconceito de não orar. Precisamos orar sim, ó Deus, para que o Senhor dê graça, Deus, e venha alguém, ó Pai, que realmente possa ser dirigido pelo Senhor, Pai. E, ó Deus, e rejeite todas as práticas que a tua palavra abomina, Pai. Tem misericórdia dessa nação. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos. Nos prepara, Deus, para logo mais à noite estamos aqui pregando também a tua palavra, Pai. Salvação, ó Pai, para todo que creu, porque o único que pode salvar já está eleito e Ele nos elegeu também para pregar a sua palavra, Pai. Leva-nos em paz, ó Deus, e que tenhamos um dia de oração fervente, em fervente oração, buscando a tua face. Obrigado por cada servo teu, servo o Senhor trouxe aqui nesta manhã, e estamos preparados para o dia de hoje, ó Pai. Seja feita a tua vontade. Oramos com gratidão, pedindo perdão dos nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos. Hoje não teremos nenhuma programação, nem tarde, nem noite. Vamos orar a bênção apostólica. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós, sobre Teu povo espalhado na cidade de Camaragibe, espalhado na terra, desde agora e para sempre. Amém.